com vocês, né, a história dessas duas mulheres, a samaritana, mulher de Samaria, e a hemorroísta, né? Provavelmente vocês já conhecem essa história, mas me tocou muito estudar, aprofundar, né, o conhecimento sobre elas duas. A Márcia me auxiliou compartilhando a obra Primícias do Reino, né, de Divaldo Franco, pelo espírito da Amélia, esqueci isso, Rodrigues. Eu escrevi errado. E o encontro com Jesus que elas tiveram proporcionou uma transformação na vida delas, né? E acredito que é uma transformação que a gente ainda busca, porque a gente ainda está, assim como elas, em busca da felicidade, né? Em busca da verdadeira felicidade. Todas as duas começaram buscando essa felicidade de um jeito que não era o melhor para elas, né? A mulher de Samaria, ela se encontra com Jesus na cidade de Samaria, devido a um desvio que Jesus faz no caminho, né? Que era rotineiro, mas ele prefere desviar e passar pela cidade de Samaria, né? Que ele já esperava, ele já aguardava, ele já programava aquele encontro. Mas ela não fazia ideia, né? Ela encontra Jesus sentado no poço de Jacó, no horário de meio-dia, um sol fortíssimo, as condições assim contribuindo para que aquela sede aumentasse. E ela fica espantada, né? Nossa, esse homem, esse judeu está me olhando. Parece que começa a sentir que vai acontecer alguma coisa, que algo está prestes a acontecer. E ela não entende muito bem. Até que Jesus pede a ela, me dá água. E aí ela fica, ué, como assim? Ele está falando comigo? Não se podia, né? Como a gente já ouviu, tinha muitas normas. O judeu não podia chegar e falar assim com a samaritana, né? Era contra o que a gente tinha de acordo social da época, né? Mas mesmo com esse espanto, ela responde, como assim você está falando comigo? E aí ele fala, se você me conhecesse, se você conhecesse o meu pai, você que me pediria água, e não ao contrário, né? E ela fica com uma dificuldade de entender o que Jesus está querendo dizer. E eu acho que todos nós teríamos a mesmíssima dificuldade, porque é uma grandiosidade tão grande, né? Jesus criava uma esfera, né? De harmonia, de amor, de paz, que ela não estava acostumada a ficar por perto. Então, é difícil de você entender o que você está sentindo e o que todo mundo faz todo dia, cotidianamente. Ela tinha o costume de ir lá sempre, pegar água. Ela vinha com um cântaro debaixo do braço, ela colocava lá dentro do poço, que era fundo, pegava aquela água, tinha toda aquela exaustão de carregar para lá e para cá, e ele estava oferecendo uma água viva, uma água que ela não voltaria a sentir sede, que ela não precisaria retornar àquele poço e ter todo aquele trabalho que ela tinha cotidianamente. E como que uma pessoa ia ficar? Gente, eu quero acabar com essa minha lástima de ter que vir aqui, porque ela já tinha os problemas, né? Que ela, através das escolhas dela, ela alcançou para a vida dela, que ela não podia pegar água no mesmo horário que todo mundo. Ela tinha que ir ali naquele horário, de meio-dia, sozinha, ela era excluída. E aí Jesus percebe que ela não estava entendendo. Não estava entendendo que era só deixar de buscar aquela H2O. Né? O pastor Cláudio Duarte, eu assisti uma pregação dele sobre essa passagem. E aí ele fala, o que ela não viu é que ali tinha um poço do lado do outro. Um que ela já conhecia, que ela já tinha as ferramentas.
Ela sabia que era difícil, ela já sabia todo o procedimento para retirar aquela água, que era o H2O, que é o que a gente bebe. É a água. E que ela sempre teria que voltar para buscar. E o outro era uma fonte viva de amor, de verdade, que ela não fazia ideia de onde encontrar, de onde buscar, de como buscar. E Jesus se mostra a ela como alguém que é capaz de oferecer essa água, essa fonte de vida, que ela não precisaria mais ter esse esforço de buscar, que traria uma felicidade para a vida eterna. Ela não entende. E aí, para tocar o seu coração, o seu íntimo, ele faz algo a mais. E ele pede que ela volte ali àquele poço com o marido dela. A princípio, hoje em dia, se você olha isso, eu falo assim, vou voltar aqui com meu marido. Mas eram esses os problemas que ela tinha na vida dela. Foram essas as escolhas que ela tomou para a vida dela que traziam aquelas angústias. Ela já tinha tido relacionamento. O homem com quem ela estava naquele momento não era seu marido. E para a época isso era um escândalo. Isso era muito ruim. O que causava a humilhação, a vergonha, a exclusão. As outras mulheres não ficavam com ela, porque ela estava em pecado. E aí ela sente, opa, ele me conhece. Ele sabe o que eu passei. Ele entende o que eu estou vivendo. E aí ela percebe que ele é profeta, ele tem dom de profeta. E Jesus se mostra a ela como um profeta, como um Messias, que é prometido. E aí ela se encanta, ela se enche de uma verdade que a tranquiliza. E logo aquela água já não era mais necessária. Aquela água que ela foi buscar não era necessária. O mais importante ela já tinha absorvido daquele encontro. Aquela felicidade, a verdade, a salvação, né? Ela se encheu de esperança, de alegria. E ela saiu a espalhar, a compartilhar essa alegria. A gente, quando a gente vem buscando as nossas conquistas, né, pessoais, geralmente a gente vai por esse caminho material. E a primeira coisa que a gente tem é não compartilhar com ninguém, né? Porque senão vai ter inveja, senão vai ter isso, vai ter aquela, a gente se esconde. Ela não. Ela recebeu uma notícia que acalentou tanto o coração dela e ela decidiu espalhar, compartilhar com todos. Enquanto isso, os discípulos estavam lá na cidade buscando alimento e ela foi à cidade e voltou cheia de almas sedentas para conhecer o Messias. Ela foi capaz de trazer para Jesus aquilo que Deus havia pedido que ele fizesse. Trouxe pessoas querendo conhecer a verdade, precisando de uma instrução maior do que aquela material que já existia. Eles precisavam de um alimento espiritual. E aí Jesus agradece, fala com os discípulos sobre isso, né? O alimento que eu realmente preciso é esse, é cumprir o que Deus me pediu para fazer. E aí agora, indo para outra história, é a da hemorroísa. Uma mulher que sofreu durante 12 anos com um sangramento que não parava, uma hemorragia. E numa época em que o sangramento significava uma impureza muito grande, ninguém podia ficar perto dela. Então, imagina, durante 12 anos, você ser privado desse afeto, desse carinho, desse acolhimento, de ter pessoas ao seu redor que estão felizes de estar com você. Né? Ninguém gostava dela, a família dela não gostava dela, porque ela buscava essa cura em todas as formas
através de médicos, de sacerdotes. Ela cumpriu tudo o que ela tinha que fazer, buscando essa cura do corpo físico, e não encontrava a cura. Nenhum remédio servia. Mas ela buscava. Ela tinha o que a Haroldo Dutra fala, né, numa palestra sobre esse tema, a fé ativa. Ela buscava. Por enquanto, ela estava buscando só aquela cura do corpo físico. Por enquanto, era aquilo que doía mais forte. Né? Era aquilo que ela queria se curar, queria estar completo. Era o corpo físico que afligia, né, a sua existência. E aí ela buscou na cidade onde ela nasceu, ela buscou todas as formas e não conseguiu. E aí ela já tinha esgotado seus recursos financeiros, né, tudo, até a energia, buscando esse tipo de cura. Naquela cidade, ela decide ir para outra. Ela vai para Cafarnaum, em busca de alguma medicina nova, de algum remédio que possa funcionar, alguma outra visão médica que possa auxiliar no tratamento. E ela fica sabendo que tem uma pessoa que está realizando curas, que é muito poderoso e que está indo a caminho da casa de uma outra pessoa curar uma mulher que estava em muita agonia. E aí, por onde Jesus passava, né? Ela não conhecia Jesus, mas por onde Jesus passava, acabava trazendo aquela multidão atrás dele, né? Pessoas que estavam tão necessitadas quanto, ou que queriam só estar ali perto, ele cativava, ele gerava essa energia, né? Essa esfera de amor, de paz, e as pessoas iam acompanhando. Às vezes ouvindo as pregações, às vezes acompanhando por onde ele fosse. E nesse caminho, ela se aproxima de Jesus, ela está a 2 passos dele para pedir o que ela tanto queria. E ela não consegue, ela fica naquela, gente, vou pedir, não vou. Ela não era desejada, ela não era bem vista. Então, ela falar com alguém, por causa do sangramento dela, se você tocasse, se você rompesse aquela barreira daquele acordo social que você não podia, né, falar com o homem, isso ia significar mais desgraça ainda para a vida dela do que ela já tinha. Ela já tinha vergonha da condição dela. 12 anos com o sangramento já tinha causado ali uma anemia profunda, alguns machucados, algumas feridas. Ela não conseguia mais esconder aquele sofrimento. Mas ela tentava. E nisso ela ficou muito receosa. Ela ficou... Mas ao mesmo tempo que ela teve medo de agir, medo de pedir a ajuda que ela tanto buscou, ela foi se enchendo de fé. Ela acreditava em Jesus, acreditava no poder que ele teria. Ela sabia que aquela era a chance dela de se curar. E muitas vezes a gente tem todas as condições, né, para estar seguindo um caminho de felicidade, para estar seguindo um caminho de cura interior, e a gente não tem a coragem. A coragem de mudar os nossos velhos hábitos, a gente não tem a coragem de agir, de começar, de dar aquele primeiro passo, que é o mais importante, né? Na transformação, na construção do nosso ser. Ela vai se enchendo com essa fé, ela vai se enchendo de esperança de que ele vai trazer essa cura para ela. E ela toca na barra do vestido dele, nas vestes dele. E assim, além de todo o simbolismo que tem esse toque, né? Porque a barra tinha uma relação com as leis, né? Tinha todo um simbolismo, esse toque. Jesus sente que aquele fluido saiu dele. E ele, quem me tocou?
No momento que ela tocou, o sangue parou de descer. Ela parou de sentir aquelas dores que ela sentia por conta da hemorragia. E ela fica em êxtase. E aí Jesus pergunta, quem me tocou? E ela cria coragem e fala, fui eu. A que era desgraçada, você me curou. E aí Jesus lembra ela que, na verdade, foi a fé dela que a salvou, né? Ele fala para ela, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Então, ela fica num êxtase de gratidão, uma alegria, né, imensa, porque ela finalmente tinha conseguido aquilo que ela buscou por tanto tempo. Aquelas agonias, aquelas mal-estares que ela sentia por conta da doença, acabaram. Ela retorna à cidade dela, ela conta para todo mundo fica espantado, né, porque ela passou tanto tempo procurando essa cura, essa renovação, e ela não conseguiu em lugar nenhum, e agora ela tinha conseguido. Quem era esse médico, né? E Jesus é o médico das almas, né? E ela estava ali, curada, perto de pessoas que antes não gostavam dela, não gostavam da companhia dela, porque ela era impura, e ela sentiu um vazio espiritual, um vazio na vida dela, porque o que ela buscou a vida toda foi algo que era só para a matéria, era só para a carne dela. Era importante, mas foi só para o corpo físico. E no momento que ela teve esse encontro com Jesus, ela descobriu o que a encheria de felicidade. Ela descobriu um motivo, né, para viver, uma razão de vida. Ela descobriu essa vida, que era muito mais do que ela vivia antes. E aí ela larga tudo e ela vai buscar Jesus, acompanha as pregações e vai se enchendo aos poucos seu coração, a sua vida de sentido. Porque ela conheceu a verdade. Uma vez que a gente conhece, o resto não faz muito sentido. Fica vazio, falta alguma coisa. A gente não consegue mais viver sem aquilo. E aí, nessas duas histórias, a gente tem essas mulheres que estão buscando a felicidade. Claro, às vezes, no curso errado, tomando aquelas decisões equivocadas. Mas estavam buscando e tinham uma necessidade no seu íntimo que não seria suprida pelas formas que elas conheciam, pelas formas que elas estavam já, que elas tinham acesso. Elas não seriam capazes de achar essa felicidade. E não é isso que a gente faz. Que a gente procura. Só que a gente está imerso em um mundo material. Esse mundo material, ele acaba fazendo com que as nossas escolhas acabem sendo um pouco cerceadas, diminuídas, mais superficiais. Né? A gente está imerso em um mundo material, que a gente tem algumas necessidades materiais. Mas a real felicidade, a gente sabe, hoje a gente tem esse conhecimento, a gente tem esses instrumentos, que é a doutrina espírita, que são os ensinamentos de Jesus, e não vai ser através da matéria que a gente vai alcançar essa felicidade, que a gente vai alcançar esse propósito de vida. Mas a gente está aqui, e a gente é influenciado, e a gente desperta, às vezes, algumas vontades que são puramente carnais. Né? A gente não quer só se alimentar, a gente quer comer aquela comidinha que a gente gosta. A gente não fica com fome só de nutrientes no nosso corpo, a gente fica com fome de bolo, de pizza. A gente
se deixa levar por essas vontades, muitas vezes, né? Mas Jesus está sempre ali. Ele está com a gente. Ele é um poço. Ele é essa fonte inesgotável de amor e verdade. Que a gente tem os instrumentos, a gente tem o nosso cântaro, a gente tem uma corda, a gente pode ir lá embaixo, buscar, a gente pode se aprofundar em nós mesmos, na existência, em tudo que nos serve. A gente pode dar um pouquinho mais de nós para realizar um trabalho, a gente pode não ser apenas uma pessoa que trabalha numa empresa, mas uma pessoa que cativa outras pessoas, outras almas, e a gente compartilha desse amor que a gente aprendeu. Então, a gente tem que lembrar, nessas histórias, do esforço de uma mulher doente de buscar a sua cura. Ela se esforçou muito, ela passou por muito julgamento, ela passou por muita dificuldade para alcançar aquilo que ela queria. Mas não era só aquilo que ela precisava. O que ela queria estava dominado pela matéria. Porque era só o que ela conseguia sentir, a dor física. E uma vez que a dor física parou, ela foi e sentiu a dor existencial, a dor espiritual, de algo a mais que ela precisava. E que só Jesus foi capaz de preencher. Que só aquela vida foi capaz de preencher. Então, ele desperta em mim, Jesus desperta em mim essa fonte de esperança. Esperança que a gente vai conseguir ter melhores decisões nas nossas vidas, que a gente vai conseguir buscar algo muito mais profundo, que a gente vai sair dessa superficialidade, independente da nossa condição, independente de onde a gente está, de se a gente é do nosso gênero, da cor da nossa pele, da nossa classe social, a gente vai conseguir, né? Porque ele é maior que tudo isso. A verdade que ele nos trouxe é mais profunda. Torna tudo que a gente tem hoje superficial ao nosso redor. Torna tudo muito pequeno diante da grandiosidade que a gente pode alcançar. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês.